Hey, what's up everyone? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bricklayer Brasil. Eu me chamo Rafael Henriques e hoje a gente vai dar início a uma série de vídeos sobre análise textuais. Nossa, Rafael, que termo chato. Basicamente eu vou te ensinar, a gente vai analisar, a gente vai ler e estudar inglês juntos, né? Através de textos, onde a gente vai trabalhar cada palavra, onde a gente vai trabalhar cada expressão, vou te dar mais exemplos e dessa forma, com certeza você vai estar construindo o teu caminho rumo à fluência. Então, toda semana eu quero que você tenha esse encontro semanal, claro, né? Eu quero que você tenha esse encontro comigo para que a gente possa evoluir o nosso idioma e fazer o inglês da construção civil crescer dentro do Brasil e fazer o inglês da construção civil crescer dentro de você e te trazer mais oportunidades, beleza? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, pega o seu café, pega a sua água, senta num lugar confortável e let's get it started. Mas, na verdade, só antes de começar a aula, eu quero realmente só falar que durante todas as semanas a gente vai estar postando esses vídeos, né, análise de texto, passo a passo, como estudar, dicas, a gente vai traduzir os textos juntos, a gente vai trabalhar. Então, a ideia é que você realmente crie esse hábito de dedicar um dia da tua semana para assistir nossos vídeos de análise de texto, nossos vídeos desse tipo de conteúdo, beleza? Então, sem mais delongas, como eu disse, vamos começar esse texto, beleza? Vamos começar esse estudo de hoje. Bom, vocês sabem que muitas vezes quando a gente pega um texto na internet, ele vem dividido em alguns parágrafos, eles têm a pontuação, mas a verdade é que hoje, inicialmente, eu vou te ensinar como dividir o texto de tal forma que fique mais fácil para você estudar. Por que eu estou falando isso? Imagine que você está começando a estudar inglês essa semana e eu chego aqui, análise textual e pum, jogo um texto de 30 linhas aqui para a gente estudar. Você concorda comigo que você ia ter, digamos, meu Deus do céu, que tanto de linha, que tanto de palavra, eu nem sei se eu consigo estudar com esse tanto de coisa. Você concorda comigo que você teria o que em inglês nós falamos um overload de informação, né? Overload seria o quê? Informação excessiva, ou seja, você olha para aquele texto e você fala, eu não consigo estudar isso. Então, eu vou te ajudar a quebrar o que nós falamos em inglês small chunks, né? Que seria o quê? Pequenos pedaços, ou seja, a gente vai dividir o texto em pequenas partes, de tal forma que facilite o entendimento de cada parte e ao final você sim consiga entender todo o texto, consiga entender todas as expressões e palavras que estão ali, beleza? Então, pessoal, a dica que inicialmente eu dou para dividir os textos é basicamente quando você estava lá no maternal, lá na sua escola, que você... Maternal não, na verdade, depois do maternal, né? Lá na primeira série, segunda série, quarta série, não sei quando que você aprendeu a ler, mas a verdade é que os textos lá, a gente aprendia que o quê? Iniciava com a letra maiúscula, terminava com um ponto final e a próxima palavra começava com uma letra maiúscula também. Então, é meio que essa a ideia para a gente dividir os textos. Esse texto aqui é um texto do site que vai aparecer aqui, News in Levels, né? Então, é aquele site que eu sempre recomendo. Então, ele vem dessa forma. Para que a gente possa fazer essa divisão, lembrando do que eu mencionei, que o texto, geralmente, a ideia, ela começa com a letra maiúscula e termina com um ponto final, a gente pode dividir ele da seguinte forma, para ficar mais fácil para a gente. Né? Então, vocês podem ver que aqui eu obedeci, né? Eu fiz o que eu acabei de falar. Né? Ponto final, eu dividi, comecei, digamos, um outro parágrafo. Por quê? Porque dessa forma eu consigo pegar, eu inicio a ideia, finalizo a ideia e dessa forma eu divido o texto em partes pequenas. Então, a gente começa a análise textual com esse primeiro parágrafo. A massive fire tore through 200-year-old National Museum of Brazil in Rio de Janeiro last Sunday. Então, o que significa essa primeira parte? Então, quando eu falo a massive fire, massive é a mesma palavra em português, massivo, dá uma ideia de grande, enorme. Então, a massive fire seria o quê? Fire pode ser tanto fogo como incêndio. Então, quando eu falo a massive fire, eu estou falando o quê? Um enorme incêndio. Então, deixa eu tirar a letra aqui em negrito. Então, um enorme incêndio. Tore through. Esse tore, na verdade, ele é o passado do verbo to tire, que ele pode ser rasgar
ou nesse caso ele está no sentido de tomou conta, né? Digamos, aconteceu, né? Então, a massive fire ocorreu, né? Então, to tire, o significado essencial, o significado principal é rasgar, né? Então, eu posso falar também tire, significa pneu, né? Um substantivo pneu. Então, quando eu falo um enorme incêndio ocorreu, quando eu falo tore through, ele na verdade, a palavra through, ela significa, se lembrem que a pronúncia é through, beleza? Então, aqui, ele, na verdade, a essência da palavra significa através, né? Então, pode ser através de algum objeto, através durante a noite, né? Através da noite. Mas nesse caso, quando eu falo massive fire tore through the 200-year-old National Museum of Brazil, significa que o quê? Um enorme incêndio ocorreu se vocês pensarem essencialmente, o fogo ele estava consumindo por dentro, então também significa através, dá uma ideia de através, né? Então através do prédio, através do museu, né? Então um enorme incêndio ocorreu no Museu Nacional do Brasil de 200 anos, no caso esse de idade, ele fica um pouco que opcional, porque quando a gente fala 200 anos de idade, quando a gente fala 20 anos de idade, dá uma ideia que é uma pessoa, mas agora eu também posso falar 200 anos de idade, mas no português a gente geralmente fala, tal casa tem 200 anos, né? A gente não fala 200 anos de idade. Então, aqui a gente tem um enorme incêndio ocorreu no Museu Nacional do Brasil de 200 anos, né? Vou colocar esse de idade. Então, o que eu quis dizer é que ele é meio que opcional no significado. Ele está ali, mas a gente não precisa falar diretamente, beleza? Não precisa falar, digamos assim, na nossa fala. Ele está oculto. Então, um enorme incêndio ocorreu no Museu Nacional do Brasil de 200 anos, no Rio de Janeiro. Pessoal, desculpa esse barulho aí, mas parece que todos os vizinhos resolveram reformar, quebrar, picotear tudo aqui na minha quadra hoje, no meu bairro, quer dizer. No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no último domingo. Beleza? Então, pessoal, algo que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Vocês perceberam que The 200-year-old, esse museu de 200 anos, quando nós colocamos em inglês, nós colocamos a idade primeiro, né? The 200-year-old. Por quê? Isso dá uma ideia de qualidade, né? Então, é um museu de 200 anos. Quando a gente fala em inglês, a gente sempre, 100% dos casos, 100% of the cases, a gente coloca o adjetivo, a qualidade primeiro. Então, eu posso falar this annoying noise. Annoying é irritante, noise é barulho. Então, em inglês eu falo this annoying noise, né? Então, esse barulho irritante. Já quando a gente traduz para o português, nós falamos primeiro barulho, né? Que digamos, aqui vamos só um pouquinho de gramática, não se estresse muito, né? Barulho é um substantivo, uma palavra comum. E depois vem a qualidade, barulho irritante. Mas se lembrem que no inglês é como se fosse irritante barulho, beleza? Então, aqui a gente termina a nossa primeira frase. A massive fire tore through the 200-year-old National Museum of Brazil in Rio de Janeiro last Sunday. Um enorme incêndio ocorreu no Museu Nacional do Brasil de 200 anos no Rio de Janeiro no último domingo, beleza? E aqui a gente inicia o nosso novo parágrafo, que é o quê? Firefighters worked through the night to combat the blaze in the north of the city, but people believe that more than 20,000 items related to the history of Brazil are destroyed. Então, quando a gente começa com firefighters, primeiro, a palavra fire, se lembra que ela significa ou chama ou fogo. E fighters é o quê? Por exemplo, o UFC, né? Ultimate Fight Championship, se eu não me engano, significa a sigla. Fight, né, essa palavra do UFC é luta. Então, quando a gente adiciona o ER no final das palavras, geralmente ela se torna a pessoa que faz aquilo. Então, quem luta é o lutador.
Eu estou mostrando isso só para vocês conseguirem fazer associações de vez em quando. Se lembrem que não é 100% dos casos, mas nesse caso aqui cabe sim essa associação. Então, fighter é lutador. Então, se eu tenho fire e fighter, lutador contra o fogo é o quê? O próprio bombeiro. Então, firefighter significa bombeiros. Então, bombeiros, para não sair negrito, bombeiros worked through the night. Se lembrem que eu falei que a palavra through, ela dá uma ideia de através, ao longo, né? Através de alguma coisa, ou então próprio dentro, né? Através do museu, né? Dentro do museu. Ela também pode dar uma ideia, nesse caso, de tempo. Então, quando eu falo firefighters worked through the night, né? Significa que eles trabalharam através da noite, ou seja, durante toda a noite, né? Dá uma ideia de tempo, né? Atravessar o tempo. Então, bombeiros trabalharam através, né? Com o sentido de durante a noite, to combat, para combater. Pessoal, a palavra blaze, ela dá uma ideia de chamas, né? Chamas altas. Então, por exemplo, no Cerrado, aqui onde eu moro, nós temos fogaréis, né? Fogos bem grandes. Então, na Amazônia, estava com fogos também bem grandes. Então, é esse tipo de, é esse o significado de blaze, então, para combater as chamas in the north of the city, no norte da cidade. But people believe, mas as pessoas acreditam, né? Quando ele fala people believe, é o que? As pessoas em gerais, né? Quem estava ali dando uma olhada, né? Quem estava ali, quem trabalhava no museu. Então, para mencionar essas pessoas em gerais, a gente fala people, beleza? But people believe that more than, mas as pessoas acreditam que mais de 20 mil items. Então aqui, pessoal, quando a gente vai falar a palavra 20 mil, a gente sempre utiliza thousand. Então, se eu quero falar 1000, eu falo 1000. Se eu quero falar 2000, eu falo 2000, beleza? Então, é sempre o número com o thousand, beleza? Só para mostrar para vocês. Então, mais de 20 mil itens related to the history, relacionados à história do Brasil, are destroyed, estão destruídos. E aqui eu quero mostrar um detalhe bem interessante para vocês. Quando a gente usa a expressão related, ou então relate, a gente sempre é relacionado a alguma coisa. Então, related to the history of Brazil. Então, relacionado, esse to aqui, ele tem um significado de a, relacionado à história do Brasil, beleza? E uma diferença também bem comum das pessoas errarem é a palavra history e a palavra story. Então, por exemplo, history, toda vez que você ouve history, por exemplo, o canal History Channel, dá uma ideia de coisas antigas do tipo Revolução Russa, Revolução Francesa, Revolução Industrial, a Primeira Guerra Mundial, descobrimento do Brasil, né? Então, a gente sempre utiliza history para as palavras que significam história e dão essa ideia lá de décadas, 500 anos atrás, beleza? E story é dar uma ideia de uma história que eu te contei ontem, por exemplo, nossa senhora, eu fui comprar pamonha, comia pamonha e eu não tinha dinheiro para pagar. Então isso é uma história. Então nós falamos story, beleza? Para esse tipo de história. E a quebradeira continua. Acho que eles estão, se eu não me engano, eles estão fazendo uma reforma. Eu não sei se eles estão, na verdade eu não sei, eu passei na porta, eles estavam quebrando tudo. Então essa é a segunda parte do nosso texto. E a terceira parte é o que? People do not yet know how the fire began, but the staff had complained of the decrepit state of the building. Então, people do not yet know how the fire began. Então, as pessoas, né, dá uma ideia de pessoas em geral. Eu não sei se é o seu Antônio, se é a Dona Maria, pessoas em geral, né? Então, pessoas do not yet know, não sabem ainda. Então o yet, ele dá uma ideia de ainda, beleza? Ele significa ainda. As pessoas não sabem ainda como the fire, o fogo, começou. Então began,
né? Então, began significa começou. É o passado do verbo to begin, né? Begin significa começar. Began significa começou, beleza? Então, as pessoas não sabem ainda como o fogo começou. Como o fogo começou. But staff had complained, mas staff, a gente até utiliza isso no português, staff dá uma ideia de organização, a gestão, digamos assim. Então, mas a organização, ou então, digamos, os funcionários, dá uma ideia de os funcionários. Tinham, né, had é o verbo tinha, ter no passado. Então, but staff, né, os funcionários, a comissão tinha reclamado, nesse caso, mas a organização tinha reclamado. Complained é reclamou, reclamado. Então, por exemplo, se eu falo stop complaining, you just complain, né? Stop complaining é o que seria? Pare de reclamar, você só reclama. Então, to complain significa reclamar. E no passado fica complained, né? Então, staff had complained, tinha reclamado of the decrepit, né? Tinha reclamado do decrepit state seria o quê? Decrepit é uma palavra que a gente não utiliza no português muito, que é decrépito, algo assim, mas ela significa velho, né? Significa uma condição ruim, uma condição estrutural, uma condição do prédio ruim, né? Então, of the decrepit state of the building, tinham reclamado do, digamos assim, pífio, ou então do ruim, né? Do estado ruim, horrível do prédio, do edifício. Então, building dá uma ideia de prédio, edifício, beleza? Of the decrepit state of the building. Então, aqui dá uma ideia as pessoas tinham reclamado do estado ruim, do estado horrível de conservação do prédio, beleza? Então, people do not yet know how the fire began, but staff had complained of the decrepit state of the building, beleza? E a última parte é, antes que vocês falem, nossa, você está falando de política, parem de ser chatos, eu não estou falando de política, que foi só um texto que estava lá no News and Levels, eu não tenho conotação política nenhuma, só quero ajudar esse texto, ele tinha um vocabulário legal para vocês praticarem. Então aqui a gente tem, the country's president said that the day was a sad one for all Brazilians. The country's president said that the day was a sad one for all Brazilians. Então, quando a gente fala the country's president, significa o quê? Se eu falo, por exemplo, go is Rafael. So, eu posso falar, por exemplo, Rafael's car is go. For example, né? Só um exemplo. Rafael's car is a Gol GC6, né? Então, o carro do Rafael. Então, quando eu coloco esse apostrophe S, né? Esse apostrophe S, ele dá uma ideia, nesse caso em específico, de posse. Então, quando eu falo the country's president, eu estou falando o presidente do país. Então, se eu falo, por exemplo, oh my God, for example, that is Mirella's mother. Oh meu Deus, aquela é a mãe da Mirella. Então a gente sempre dá essa ideia de posse. Então a gente utiliza sempre para falar de relações parentais, né? Aquele é o pai do Rafael, aquele é o primo do Gabriel, é irmão de fulano, irmão de cicrano. Então a gente utiliza esse apostrophe S, né? Então nesse caso, the country's president, o presidente do país said. Quando eu falo esse verbo, ele significa disse, né, no passado. Então, o presidente do país disse that the day was a sad one, disse que o dia era. Quando eu falo that the day was a sad one, eu estou me referindo ao que? The day was a sad one, né? Que este dia foi um dia triste. Então esse one eu utilizo para não repetir a palavra day.
Então, the day was a sad one for all Brazilians. Então, o presidente do país disse que o dia era, né, vou colocar aqui só para mostrar para vocês, um dia triste para todos os brasileiros. Então, the country's president said that the day was a sad one for all Brazilians. Então, o presidente do país disse que o dia, então, era um dia triste para todos os brasileiros. Então, para te mostrar mais exemplos sobre isso, eu posso falar, por exemplo, assim, I don't like red apples. Por exemplo, eu não gosto de maçãs vermelhas. I prefer the green ones. Então, isso é uma forma no inglês de nós utilizarmos a palavra one ou então ones e substituir, né, as palavras que a gente já tinha referido. Então, por exemplo, nesse caso, I don't like red apples. Não gosto de maçãs vermelhas. Então, nós temos a palavra apple aqui. Para não repetir a palavra apple de novo, nós colocamos ones. Esse ones, nesse caso, ele está se referindo a maçãs. Então, I prefer the green ones. Eu prefiro as verdes, né? Então, para não repetir, para não ficar um diálogo chato, eu coloco one or ones. Então, por exemplo, I hate, por exemplo, eu posso falar green grapes. I prefer the purple one. Né? Então aqui, só para dar um exemplo no singular, I hate green grape. Né? Então eu odeio a uva verde. I prefer the purple one. Eu prefiro a roxa. Então purple é roxa. E aqui eu tô substituindo a palavra one, né, no sentido de grape, para não repetir a palavra de novo, para não ficar chato o diálogo. Então essa frase ela ficaria: The country's president said that the day was a sad one for all Brazilians, beleza? Então, pessoal, para finalizar, agora a gente fez a nossa aula de vocabulário, a gente trabalhou cada parte do texto, você fez a anotação. Eu peço, por favor, da mesma forma com que eu tenho meu caderninho aqui quando eu preciso estudar inglês até hoje, quero estudar alguma coisa mais avançada, quero descobrir alguma coisa na gramática, alguma coisa assim, eu pego meu caderninho, escrevo, coloco a data. Então, peço que tenham esse cuidado, esse rito também para estudar. E agora, se você puder prestar atenção em todo o texto pronunciado, eu vou pronunciar ele, vou falar num ritmo normal, vou ler ele num ritmo normal. E se você, depois de estudar todo esse vocabulário, todas essas expressões, puder ouvir esse texto, ou até mesmo entrar no site aqui, se vocês verem, esse texto eu peguei do News and Levels. Se vocês entrarem aqui, vocês conseguem ter a pronúncia dele por completa. Mas eu vou ler aqui em um ritmo normal. Se vocês quiserem conferir lá no texto depois, é legal também. Então a gente começa. A massive fire tore through the 200-year-old National Museum of Brazil in Rio de Janeiro last Sunday. Firefighters worked through the night to combat the blaze in the north of the city, but people believe that more than 20,000 items related to the history of Brazil are destroyed. People do not yet know how the fire began, but staff had complained of the decrepit state of the building. The country's president said the day was a sad one for all Brazilians. Beleza? Então, pessoal, se vocês puderem ouvir 5, 10, 15 vezes esse mesmo texto, agora que você tem esse banco de vocabulário, que você fez suas anotações e que você, sem dúvidas, entendeu o texto, seria uma maravilha para que você pudesse evoluir o seu idioma, beleza? Então, pessoal, essa foi a primeira aula da nossa série de análise de textos, de estudos com texto. Espero que vocês possam ter entendido. Foi um prazer estar aqui, poder ensinar vocês, poder ajudar vocês. Um grande abraço e nos vemos na nossa próxima aula.